Bom dia, turma do nono ano. Tudo bem com vocês? Na semana passada, eu pedi a vocês que assistissem ao vídeo que era desenhado sobre Getúlio Vargas. Esse vídeo, ele vem de encontro a esse capítulo aqui, ó, o capítulo 6, né? Que vai falar do Brasil República Nova. Esse vídeo que eu pedir para vocês assistirem, ele vai falar exatamente de Getúlio Vargas. E lá ele conta em detalhes, ele vai desenhando, né? E vai contando a história para vocês. Eu achei muito legal aquele vídeo. E ele fala muito melhor do que eu vou falar sobre o capítulo. E acho que vocês, conforme eu for falando, vocês vão lembrando desse capítulo. Nessa primeira parte aqui, a gente vê o povo aqui, né? A bandeira com a foto do Getúlio Vargas, né? Aqui as pessoas como se fosse incontinência a ele, né? Que tá acontecendo o quê? Um desfile. Esse desfile tá falando exatamente sobre Getúlio Vargas, né? Então, aqui, olha, nós vamos analisar alguns processos. Processo da Revolução de 1930, que é a República Nova, também chamada de Era Vargas, que é necessária a retomada da situação política e econômica do Brasil, dos últimos anos da década de 1920. Washington Luiz, representante do Partido Republicano Paulista e, portanto, da elite cafeeira, chegou ao poder em 1926. Ele governou durante um período de grande insatisfação de diversos segmentos da população: tenentes, população assalariada urbana, trabalhadores rurais, e teve de colher os frutos da crise de 1929. Em 1930, ocorreriam novamente as eleições para a presidência, de acordo com a política do café com leite. Washington Luiz deveria indicar um representante do Partido Republicano Mineiro. Lembra da República Café com Leite? Que eu já falei para vocês, já estudamos em outra ocasião. Na República Café com Leite, ou era uma pessoa que comandava o Brasil da parte de Minas Gerais, ligada ao leite, ou eram pessoas ligadas ao café, que representava São Paulo. Então, essa república, essa oligarquia, ela durou durante muito tempo. E aí, aqui, a gente vê que o Getúlio, ele era mais parecido com a República do Café. E ele ainda vai proteger essas pessoas que querem ele no poder, ok? Mas aí, tem um processo de revolução e tudo que nós vamos estar vendo. Aqui na página 22, ó, nós temos um processo que está acontecendo e nós vamos ter 3 tipos de governo. De 1930 a 1934, nós vamos ter o governo provisório. De 1934 a 1937, nós vamos ter o governo constitucional. E de 1937 a 1945, o Estado Novo. Aqui na página 23, nós temos um exercício, né? Onde esse exercício vai falar um pouquinho. Preencha a cruzadinha abaixo com os primeiros nomes dos políticos envolvidos no processo da Revolução de 1930. Então vamos lá? Vamos responder junto? A. Presidente do Brasil, deposto por uma junta militar na Revolução de 1930. Washington Luiz. Aqui na palavra A, na letra A, nessa palavrinha aqui do meio, é o Washington. Candidato a presidente da República em 1930. Júlio, aqui aparece o primeiro nome, mas é Júlio Prestes, tá? Mas vocês vão colocar só Júlio. C. Político mineiro que deveria ter sido indicado à presidência da República em 1930. Antônio, o nome. A letra D. Político paraibano assassinado em 1930. João. E. Presidente provisório
do Brasil após a eleição de 1930, Getúlio, que é o Getúlio Vargas. Escolha um destes políticos e faça uma pesquisa sobre a participação dele no período estudado. E registre em seu caderno as informações. Olha, aqui vocês podem pegar qualquer um deles, Júlio Prestes, Washington Luiz, Getúlio Vargas e assim por diante, e pesquisar sobre qualquer um deles. É um resumo simples, tá? Vocês vão pesquisar lá no Google o nome de um deles e vai colocar aqui embaixo só para vocês conhecerem um pouquinho, ok? Então vamos para a página 24, falar sobre governo provisório. O que é o governo provisório? Ele vai de 1930 a 1934. Em 1930, Getúlio Vargas assumiu a presidência da República. O compromisso dele era organizar o país e convocar novas eleições, porque aí ficaria, por isso, governo provisório, porque convocaria novas eleições e a partir daí se escolheria realmente quem era o presidente. Com o objetivo de acabar com a rede de corrupção, favoritismo criada pela política café com leite, Getúlio Vargas aprovou a lei que dissolveu o Congresso, as Assembleias Legislativas Estaduais e as câmeras municipais, além de ter destituído os governadores e nomeou políticos da sua confiança. Olha, pessoal, vamos analisar aí. Essa é a primeira parte que a gente deve analisar e prestar muita atenção. Quando um governo ele assume seu poder, falando que vai ter novas eleições para que ele possa garantir o direito do voto do cidadão. Ele vai colocar quem ele deve colocar lá, o presidente da República, seu governador, seu prefeito e assim por diante. Aí, ao invés disso, ele vai lá e dissolve o Congresso e a Assembleia Legislativas Estaduais e as câmeras municipais. Isso ele jamais poderia fazer se ele fosse democrático. Ele era, na realidade, um ditador. Porque ele alega que ele fez isso porque ele não confiava nas pessoas que estavam lá e que eram tudo corruptas. Mas isso não é verdade. Porque não dá para você saber quem é corrupto a não ser através de uma investigação. Isso não foi feito. Ele simplesmente foi lá e tirou todo mundo. E, além disso, destituiu todos os governadores e prefeitos e colocou todas as pessoas da confiança, quer dizer, as pessoas que jamais iriam contra ele. Isso também é ditador. Quando você tira por força os seus governos, os seus prefeitos, destitui a Assembleia, fecha e não há mais nada, você não está sendo democrático, você está sendo extremamente ditador. E ele foi realmente muito ditador. O Conselho Nacional do Café, ele tem uma das primeiras medidas de Getúlio Vargas é tentar sanar a crise brasileira. Porque no Brasil, ele vivia da monocultura. Então, a única agricultura que nós tínhamos, que era para exportação, era o café. E aí todos produziam café em grande quantidade. E esse café foi se acumulando. Imagina, se vocês fazem uma agricultura de um único produto, e esse único produto não tem viabilidade dentro do país, e ele depende de exportação, então quer dizer, lá fora tem que se ter muitos compradores de café, para que você venda esse produto com um preço razoável. Mas aí o que aconteceu? Getúlio tinha pedido para os cafeicultores não produzir tanto café, diversificar, porque já tinha uma safra de outros anos estocada em silos. Esses silos são uma espécie de, vamos dizer, de galpões, onde se coloca sacas e mais sacas de café. E aí como que você vai garantir o produto se você tem muito produto para pouca procura? Vocês sabem que tudo aquilo que tem muito no mercado, o preço dele cai lá embaixo. Tudo aquilo que se tem pouco no mercado, o preço vai lá para cima. E aí o preço do café tinha despencado. E lá fora eles já não estavam comprando mais tanto café. E Getúlio estava com esse monte de café. Para vocês terem uma ideia, para ele tentar melhorar o preço do café, por causa das promessas de eleições dele, ele teve que queimar. Ele queimou
basicamente balcões lotados de café por conta disso. Então, quer dizer, era dinheiro público sendo queimado, porque foi o governo que comprou aquele produto, não houve demanda, e aí automaticamente você teve que fazer que esse produto saísse do mercado para poder valorizar o seu preço. Isso não é ajudar o povo, isso é pelo contrário, você quer dizer, você comprou um produto, você podia ter distribuído para o povo, que seria uma coisa mais justa, mas isso não aconteceu, ok? Então, olha, na página 25, nós temos Revolução Constitucionalista. Essa Revolução Constitucionalista foi dos primeiros anos do governo de Getúlio Vargas para enfrentar os paulistas que tinham apoiado Washington Luiz nas eleições de 1930. Sentindo-se derrotados, diante da tomada de Getúlio Vargas, né, colocaram-se contra o governo, organizando um movimento revolucionário no ano de 1932. Esse conflito ele foi chamado de Revolução Constitucionalista ou Revolução de 1932, que na época ele chamava de Revolução de 32. Eles estavam insatisfeitos diante de não convocação de novas eleições, porque não aconteceu, ele prometeu, mas não resultou. Estavam insatisfeitos por ele ter o abuso de poder, né? E ele elaborar sozinho a nova Constituição para o país, e que eles não achavam correto. A Revolução Constitucionalista, ela contou com o apoio do setor mais tradicional da sociedade paulista, a oligarquia cafeeira. Nem eles estavam satisfeitos e desejavam voltar ao poder. Setores da classe média, aqueles ligados aos da indústria paulista, também apoiaram essa revolução, pois temia o autoritarismo de Getúlio Vargas. Para esses setores, o fato de o presidente ter nomeado o interventor não paulista para o estado de São Paulo demonstrava o modo centralizador do governo. Então as elites começaram a ficar com medo, porque como Getúlio Vargas tinha muito poder em mãos e poderia através desse poder prejudicar eles não estavam gostando. Então ele se juntou nessa Revolução Constitucionalista de 1932. Apesar do grande envolvimento da população paulista, os rebeldes estavam isolados e Getúlio Vargas conseguiu levá-los à rendição. 633 paulistas estavam mortos e os prejuízos materiais eram enormes. Porque é óbvio, uma revolução ela não faz bem para ninguém e ela gera muitos prejuízos também. O movimento acelerou o processo de constitucionalização do país e obrigou Vargas a fazer algumas concessões. O Código Eleitoral de 1932, o governo Getúlio Vargas prometeu conquistas e direitos aos trabalhadores brasileiros. Tais promessas deveriam contemplar a todos. A população negra, por exemplo, além de compartilhar as péssimas condições de trabalho e salários muito baixos, relacionada à maioria da população, ainda sofria a falta de qualificação profissional e a discriminação. Se nós temos o racismo até os dias de hoje, imagina naquele período como que não era esse racismo e como que não era essa discriminação em relação aos negros. Buscando efetivar algumas de suas promessas, Getúlio, em fevereiro de 32, Getúlio Vargas estabeleceu o Código Eleitoral Brasileiro, que trazia uma série de novidades, como o voto secreto, o voto feminino, a representação classista e a justiça eleitoral. No início do século XX, as mulheres passaram a lutar pela participação na política e em vários países. Surgiram os movimentos sufragistas. Esses movimentos chamavam pelo direito das mulheres ao sufrágio, ou seja, ao voto. A respeito das mudanças ocorridas na vida das mulheres e a luta pela participação política no Brasil, leia o fragmento a seguir, que é esse aqui, tá, pessoal? É um relato que vai até aqui e fala muito bem da luta das mulheres nesse período. Mesmo que o Código Eleitoral de 32 tenha estabelecido a participação das mulheres na vida política por meio do voto direto, no Rio Grande do Norte, porém, esse direito já havia sido
obtido em 1927. Na segunda aula, a gente continua